Doutor Júlio, ao falar em direitos fundamentais, é correto dizer que a base dessa conceituação é a dignidade da pessoa humana? Sem dúvida. Esse conceito que parece ser bem etéreo de dignidade é um conceito que a gente mais sente do que sabe definir. Mas o fato é que o direito fundamental, para ser considerado assim, ele remete justamente ao fato de que o ser humano tem uma importância intrínseca, que ele não pode ser um instrumento do Estado ou de terceiros e que ele tem um valor. E, portanto, todos os direitos que, de forma direta ou indireta, visam a resguardar essa importância do ser humano, pode ser considerado um direito fundamental. A Constituição em vigor, de 1988, ela, na condição de Carta Magna, ela inaugurou essa questão da dignidade da pessoa humana como um direito fundamental? Veja, a introdução tipificada, positivada da dignidade, ela surge a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a Constituição brasileira, ela acaba bebendo nas fontes da Constituição alemã, da Lei Fundamental Alemã, da Constituição Portuguesa. Então, a expressão direta, a menção expressa à dignidade da pessoa humana na Constituição, brasileira, ela busca a fonte realmente nesse movimento de pós-guerra, depois do nazismo, em que realmente foi necessário expor de forma clara e absoluta que o ser humano tem valor intrínseco. Qual que é a importância disso, da Constituição trazer? Bom, a positivação, na verdade, quando a gente fala propriamente de direitos fundamentais, são justamente esses direitos da pessoa humana, direitos humanos, que são positivados na Constituição. Então, a positivação constitucional desses direitos, de forma expressa ou implícita, evidentemente garante uma maior expressividade, uma maior importância e alerta a sociedade da importância fundamental desses direitos. Doutor Júlio, a Constituição traz uma lista grande de direitos fundamentais. Como defini-los, caracterizá-los? Perfeito. A Constituição, ela traz um rol de direitos que são extraídos, como eu disse, da dignidade da pessoa humana ao longo da história. Não é? A gente vai do direito de propriedade, que tem fontes imemoriais na história, a direitos mais recentes, como o direito à informação, o direito à privacidade, que é um direito do século XIX, enfim. Então, ao longo do tempo, a sociedade, a história, o grupo humano, o Estado que tem aquela Constituição, vai buscando as facetas que a dignidade da pessoa humana é apresentada. Então, a partir dessas facetas, surgem direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais têm vários aspectos. Alguns são direitos que a gente chama de direitos de liberdade. Ou seja, aqueles direitos para que o cidadão tenha dentro da sua vida um campo de não ingerência do Estado. Esses foram basicamente os primeiros do ponto de vista histórico. Enfim, direito de liberdade, direito de ir e vir, direito de propriedade. Outros já surgiram posteriormente, que são aqueles direitos pelos quais o Estado deve agir, promover, não é? Que são os chamados direitos fundamentais sociais, ou seja, a partir de uma ação do Estado, de uma promoção do Estado, é que se resguarda essa dignidade. Então, portanto, quando se fala de direito fundamental à saúde, direito fundamental à educação, direito fundamental à moradia, a faceta prestacional, ou seja, o aspecto desse direito mais visível é uma ação que o Estado tem que fazer para que a dignidade daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, seja assegurado. Então, os direitos fundamentais como um todo, eles apresentam, dentro da sua evolução, uma série de facetas que podem, como eu disse, vir desde a não interferência do Estado, pela garantia da liberdade como no sentido amplo, até uma ação expressa do Estado para a garantia da proteção da dignidade da pessoa humana. E sobre essa evolução, como se dá o surgimento, em cima de quê? Essa é uma pergunta interessante porque algumas constituições no mundo, como a alemã, por exemplo, tem um rol muito pequeno ou restrito de direitos expressos. E a dedução, muitas vezes, desses direitos é feita a partir de uma menção, por exemplo, na Alemanha, de que a Alemanha é um Estado social. A Constituição alemã não traz expressamente direito à educação, direito à saúde. Né? E a partir dessa expressão, a Alemanha é um Estado social, é que se deduzem esses direitos do ponto de vista legislativo. No Brasil, como nós temos uma Constituição extensa e prolixa, o que se entendeu foi de serem tipificados uma série de direitos, como eu disse, a partir da percepção do que a sociedade entende
que deve ser garantido para preservar a dignidade da pessoa humana. Então, a historicidade, o nascimento desses direitos realmente vem ao curso ao longo do tempo. Então, como eu mencionei anteriormente, o direito de propriedade é um direito fundamental dos mais antigos, mas hoje, por exemplo, nós podemos falar de direito fundamental ao acesso à informática, a meios de comunicação, de inteligência artificial, enfim, há uma série de novos direitos que surgem ao longo do tempo a partir da evolução da sociedade. Só ressaltando que essa historicidade não faz com que um direito seja melhor ou mais importante, não é? Porque como todos se reputam à dignidade da pessoa humana, eles não têm, a priori, uma hierarquia entre si. Doutor, entre o que está na Constituição Federal, né, que vem numa definição positiva de se garantir esses direitos, e o que está na prática, há disparidades? Sem dúvida. A Constituição, já dizia La Salle, ela pode servir como um simples pedaço de papel. Não é? Não basta haver uma expressa menção de direitos na lei ou na Constituição sem que haja, de fato, uma efetivação. Muitas constituições, muitos países de estados de exceção, países ditatoriais, tinham Constituição. Constituição, inclusive, que previam direitos. O Brasil, quando viveu sob o regime de exceção, também tinha uma Constituição e também tinha direitos, inclusive direitos de liberdade de imprensa, por exemplo, que na verdade não eram observados. Né? Então, é importante para o constitucionalista não só conhecer a Constituição, mas lutar para que ela seja de fato aplicada, pois a Constituição, a força da Constituição deriva justamente da sua aplicabilidade, da sua efetividade social.